Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Espero que vocês estejam maravilhosos. Para a aula de hoje, eu conto com a ajuda excepcional de Anderson, que fará a nossa tradução para Libras, e da professora Adriana Maria, que fará nosso chat hoje. Mas antes da gente dar um oi melhor, vamos dar um oi para ela. Professora Adriana, bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui. Olá, meus amores, estamos aqui juntos no chat, vocês estão aqui, já temos alunos aqui, professora Camille, e podem interagir conosco aqui, tá? Estamos a seu inteiro dispor. É um privilégio. Ah, que maravilha! Então, antes da gente começar mesmo, vamos lembrar que nossas aulas, elas estão todas, desde a primeira aula até a de hoje, no nosso canal do YouTube Educa Recife. E temos também o quê? O aplicativo, que vocês já estão cansados de saber, né? Baixem ou pelo QR Code na tela ou pelas lojas de aplicativo, tanto iOS quanto Android. E o que é mais legal é o quê? É o chat, como a gente já sabe. Então, qualquer dúvida, se eu estiver indo muito rápido, se vocês não estiverem compreendendo, se quiserem fazer alguma interferência na aula, joga lá no chat que ou a professora Adriana resolve a nossa vida, ou ela passa para mim, tá certo? E é um prazer. Um beijo para todos que estão assistindo, né, claro. E vamos lá, que eu prometo que a aula de hoje vai ser interessante, tá? Então, vamos continuar pensando nas subordinadas adjetivas reduzidas. Então, antes da gente começar mesmo, bora ter uma conversinha assim, uma revisão. Não só uma revisão mais técnica, como a gente vai ter aqui hora da revisão, mas como também uma revisão mais oral, né? Vamos lembrar, quando eu falo de oração subordinada adjetiva reduzida, o que é que esse conceito traz pra gente? E a gente vem trabalhando esses conceitos ao longo das aulas. Então, o que é que esse conceito traz pra gente? Traz o quê? Que é uma oração subordinada, então a gente tem uma relação de dependência entre a principal e a subordinada, e a gente tem o quê? Se ela é adjetiva, a subordinada exerce o papel de adjetivo em relação ao nome, a algum elemento da oração principal. E quando eu digo que ela é reduzida, eu quero dizer que ela não é introduzida pelo pronome relativo que e que possui, na verdade, uma forma verbal, uma forma nominal, né? Reduzida de gerúndio, particípio ou de infinitivo. Foi um resumo, assim, super resumido, mas, ó, vamos ver. Então, ó, as subordinadas reduzidas são escritas o quê? Sem a preposição, ou, no caso, o pronome relativo, já que estamos falando, né, das adjetivas, com o verbo no infinitivo, gerúndio e particípio. E aí, eu lembro que a aula passada eu deixei alguns exercícios, acho que uns 2 ou 3, para a gente resolver hoje. Então, vamos tentar, ó, transforme as orações reduzidas em orações desenvolvidas. E o que é que são as orações desenvolvidas? São aquelas que são introduzidas pelo pronome relativo. Lembra? Eu acho que vocês lembram. Então, ó. E classifique-as em restritiva ou explicativa. Vocês lembram disso? A restritiva é aquela que não possui pontuação e que restringe o sentido. Então, se eu digo, o carro que é vermelho furou o sinal. Eu não estou dizendo qualquer carro. Estou falando aquele carro exclusivamente vermelho. Estou restringindo. Mas se eu digo aquelas pessoas que comem bastante saíram cedo. E eu boto uma vírgula a esses que comem bastante. Aí aqui eu tenho uma explicativa, porque eu tenho uma informação acessória, eu tenho uma informação extra a falar sobre o nome, sobre o sujeito, tá? Então, vamos tentar desenvolver. Aquele aluno foi o único a lembrar do conteúdo. A menina, a bater os pés constantemente, apresentou um bom trabalho. Então, aqui eu tenho a reduzida e eu preciso transformar em uma desenvolvida. Então, ó, aquele aluno foi o único a lembrar do conteúdo. Mas se eu boto aquele aluno foi o único que lembrou do conteúdo. Então, aqui eu inseri um pronome relativo, eu conjuguei o verbo, ele não está mais no infinitivo. E aí, pessoal? É uma adjetiva restritiva ou uma explicativa? Eu estou restringindo o nome ou eu estou dando uma informação acessória? A dica é sempre qual? A pontuação. Aqui eu não tenho vírgula.
E aqui eu tenho um sentido restritivo. E a letra B? A menina a bater os pés constantemente apresentou um bom trabalho. Então, eu tenho a menina que batia os pés constantemente apresentou um bom trabalho. Então, eu tenho o quê? Um modo verbal indicativo. Eu tenho o pronome relativo e eu tenho a presença o quê? Da pontuação. Então, isso faz dela uma subordinada adjetiva explicativa. E para que vocês, de fato, assimilem isso, a gente pode, por exemplo, retirar a informação que batia os pés constantemente e só dizer a menina apresentou um bom trabalho, mostrando que, no caso da explicativa, a gente tem o quê? Uma informação acessória, uma informação extra, que apenas engrandece ou determina ou explica, né, o nome da principal. E aí vamos fazer um pouco mais de exercício só para a gente, né, segurar. Ó, ela é uma pessoa de meter os pés pelas mãos. Como ficaria isso aqui? Eita, eu tinha colocado não. Pode ser também. Ele é uma pessoa... Eita, gente, eu mudei completamente. Até o gênero eu mudei aqui. Ele não é uma pessoa que mete os pés pelas mãos. Então, aqui, de novo, eu fiz o quê? Eu introduzi um pronome relativo e eu passei o verbo para o modo indicativo. E aqui ele está conjugado. Então, ó, comprei uma máquina de lavar louça. Comprei uma máquina que lava louça. Então, a gente veja, a gente pode fazer esse movimento de uma desenvolvida para uma reduzida e de uma reduzida para uma desenvolvida. Joia? Encontrei os meninos pedindo comida na rua. Encontrei os meninos que pediam comida na rua. E em todos os casos, eu trouxe exemplos de restritivas, né? Já que não tem pontuação e restringem o sentido da principal. E aí, na verdade, eu só quis trazer esse comecinho gramatical para a gente revisar. Mas o que eu realmente quero conversar com vocês hoje é sobre o Dia da Consciência Negra. Não sei se vocês sabem, espero que vocês saibam, que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Mas o que isso quer dizer? Para vocês, o que isso quer dizer? O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, como eu falei, então está bem pertinho, e a data reúne diferentes ações de combate ao racismo e reacende o debate sobre a chegada dos negros ao país, a escravidão no Brasil e o racismo estrutural da sociedade. Então, vejam só, o objetivo do dia é que a gente pare e reflita. Como foi feita essa assimilação? Porque as pessoas negras, elas foram o quê? Traficadas. Elas foram trazidas à força. Isso há muitos anos atrás, né? Isso eu estou falando no período da colonização até a Lei Áurea, né? Que é no século XIX. Então, veja, a gente tem pelo menos 300 anos de uma subjugação, de uma submissão, de uma do uso dessas pessoas, porque negras, essas pessoas, porque negras como objetos de trabalho, como coisas. A gente não tem, e aí seria até uma pesquisa interessante de vocês fazerem, caso vocês tenham curiosidade, de observar os anúncios que se circulavam no Brasil Colônia, no Brasil Império, sobre os negros escravizados que haviam fugido. E aí esses anúncios sempre trazem características assim, possui bons dentes, uma marca no rosto, trabalha até o dia, sei lá. Então, assim, tratando essas pessoas como que objetos. Quase como quando a gente bota alguma coisa para vender, sabe, num site, aí você descreve. Pronto. Por quê? Porque as pessoas negras não eram vistas como pessoas. E é muito interessante a gente pensar como, vejam, 200, 300 anos após a abolição, como a gente ainda precisa discutir o racismo. Por quê? Porque o racismo, ele atravessa a nossa sociedade. Ele atravessa, ele oprime, ele mata, e ele é inseparável da nossa socialização, porque, embora o Brasil ainda, né, algumas pessoas creem que no Brasil há uma democracia racial, e o que é que seria isso? É que somos todos humanos, que a marca da raça, ela não importa.
Mas, na verdade, a gente sabe que importa. E a gente sabe que importa quando a gente observa os espaços. Quais os espaços, predominantemente, ocupados por pessoas brancas? Quais os espaços ocupados por pessoas não brancas? E aqui eu estou inserindo não só as pessoas negras, mas também as pessoas indígenas, as pessoas orientais, descendentes. Todo aquele grupo heterogêneo que a gente lê como não brancos. Quais são esses espaços? Eu costumo dizer que todas as nossas relações, e aqui eu tomo emprestada uma fala de Octavia Butler, que é uma autora que eu já estudo e que eu trago aqui para vocês sempre que eu tenho chance. Todas as vezes, inclusive a aula que vem, esperem para conhecer mais sobre ela. Ela sempre diz que as nossas relações, elas são pautadas em relações de poder. E a gente sabe que isso é verdade. Quando a gente pensa em uma sociedade hierarquizada como é a nossa, a gente tem as classes sociais e a gente tem também a questão racial bastante marcado. Por quê? Porque são questões que nos atravessam. Nós somos socializados, nós vamos... Como eu posso, explicar isso de maneira mais clara? O que é que a gente entende como racismo e como uma opressão e que a gente vive constantemente não é algo inato, não é algo que a gente nasce. Mas como somos seres sociais, nós somos socializados a isso. E é muito complicado. E é sobre essa reflexão que se dá o Dia da Consciência Negra. Então, não é um dia para... Porque há quem ache que o Dia da Consciência Negra é um dia só para você exaltar, Não, mas é um dia para você refletir. Por que ainda hoje a gente precisa pensar sobre isso? Porque ainda hoje milhares e milhares de pessoas são vítimas do racismo. E quando eu digo, gente, que o racismo mata, de verdade ele mata. Ele mata quando você tem uma pessoa negra portando qualquer objeto que seja inofensivo, mas que é brutalmente assassinado porque acham que ele estava com uma arma. Por quê? Porque ele era uma pessoa negra. Por quê? Porque eu espero que vocês lembrem da aula de estereótipo. Por quê? Porque a gente ainda circula em nossa sociedade estereótipos negativos. Então, a gente ainda tem um discurso bastante enviesado, bastante tomado por algumas ideias que fazem com que as pessoas excluam outras pessoas. Mas vamos continuar. Como surgiu, O Dia da Consciência Negra foi instituído durante o governo Lula, através da Lei número 10.639. O documento inclui o tema História e Cultura Afro-Brasileira como componente curricular obrigatório das escolas brasileiras. Além disso, instituiu o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, apesar da legislação reconhecer a data em 2003. A sua existência é bem anterior. Sobre essa lei, eu queria até contar uma coisa assim. Vocês já tiveram aula de História da África? Eu tive na escola. Mas eu acho que a minha escola foi a única escola que realmente seguiu a lei, implantou. Isso foi interessante, porque a gente costuma pensar a África e pensar pessoas negras africanas como um construto só. Mas a África é um continente repleto de países. Do mesmo jeito que a América do Sul, que a América é um continente repleto de países e a Europa é um continente repleto de países, a África também é. E a gente costuma pensar África como uma coisa só. E isso é de um apagamento cultural muito cruel. Não só em respeito, mas também porque, se a gente pensar, as pessoas negras brasileiras, que descendem, não temos uma memória. Não sabemos de onde viemos. Toda a memória da população negra brasileira é praticamente construída a partir do momento em que essas pessoas chegam à força no Brasil para serem exploradas, brutalizadas. É um tema muito sensível, claramente, e eu acho que é importante que a gente discuta isso, por quê? Para que a gente tente quebrar essa corrente, para que a gente tente quebrar essa socialização que constantemente vai criando pequenos racistas,
que vai criando pessoas que encaram pessoas não brancas como inferiores. E aí a gente tem uma série de piadas e chacotas e apelidos que são muito cruéis, que são muito violentos. Em uma pesquisa sobre a consciência negra, é importante saber que em 1978, ativistas do movimento negro unificado se reuniram em Salvador e acordaram que o dia da morte de Zumbi, 20 de novembro, seria celebrado como o Dia da Consciência Negra. A ideia era usar a data para relembrar a luta dos negros escravizados que se rebelaram contra o sistema escravista da época. Há um discurso muito cruel que às vezes circula ainda, que seria fácil não ser subjugado. Mas na realidade, a escravidão ela não é só física. A escravidão também ela tem um fator psicológico de subjugação muito forte. E a gente contemporaneamente acha que era ok. Se a realidade em uma senzala era uma coisa tão horrível, bastava fugir. Mas vocês já pesquisaram o que acontecia com os escravos que eram capturados, recapturados? A lista de castigos é de um requinte cruel. E a gente precisa pensar que o nosso instinto humano é de sobrevivência. Então, às vezes, adaptar-se a uma situação não é covardia, é sobrevivência. E aí, diversos escravizados fugiram, mas muitos outros ficaram. E a gente não pode dizer que era fácil fugir, não era. E é importante que a gente pense nisso e relembre, e rememore, e pense como isso afeta até hoje a construção da nossa sociedade, né? Então, já em 2011, no governo Dilma Rousseff, por meio da lei número 12.519, a data foi oficializada como um Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A escolha da data é uma referência à morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes quilombolas do Brasil. Se vocês não lembram o que são quilombos, quilombos eram assentamentos de resistência. Então, eram lugares seguros. Eram lugares para onde as pessoas escravizadas fugiam, né, buscando algo melhor, buscando uma liberdade. Então, com isso, 20 de novembro tornou-se data para celebrar e relembrar as lutas dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Sobre isso, sobre essa Lei Áurea ser uma falsa liberdade, eu queria falar com vocês um pouquinho para a gente pensar. Realizem 300 anos de uma escravidão, de uma brutalidade, de uma violência, você emprestando a sua força de trabalho à força, né? E aí, um belo dia, não há mais escravidão. Massa. E essas pessoas foram colocadas para fora, saíram das fazendas. Mas elas não foram reinseridas na sociedade. Não se pensou em uma política pública, em uma política humanitária de acolher essas pessoas, de direcioná-las a um mercado de trabalho, digamos assim. O que foi feito na época foi libertou-se os escravizados, deixando-os à própria sorte, e importou-se, entre aspas, através de diversos subsídios e diversos estímulos, europeus brancos, pobres, para trabalhar nas lavouras, porque assim pretendia-se um embranquecimento social. Porque à época já éramos uma população fortemente miscigenada. O Brasil já nasce miscigenado. E eu devo dizer que essa miscigenação não foi feita de maneira legal, assim, né? Foi uma miscigenação forçada. E a partir do momento em que não há um suporte a essas pessoas escravizadas, houve, na verdade, uma substituição com esses imigrantes na tentativa de um embranquecimento racial, é que a gente vê que as pessoas escravizadas, elas não tiveram muito para onde ir. E aí eles começam a se aglomerar nas cidades. E assim começam a surgir, por exemplo, as comunidades, as favelas, os morros, os assentamentos nos morros, porque eram as terras que estavam disponíveis,
Mas observem, ao invés de termos uma política de inserção, de absorção, de um olhar humano, o que fizeram foi uma importação de pessoas brancas. Por quê? Porque a época, no século XIX, a ciência em voga era a do determinismo social, a do determinismo racial, perdão, que dizia que uma nação de miscigenados não progrediria e que a raça branca era uma raça superior. Por isso tenta-se miscigenar os brasileiros miscigenados com esses europeus. E aí a gente pensa hoje em como isso, como uma falta de um suporte e uma ação no século XIX ainda reverbera até hoje. Visto que as pessoas negras ainda são a maioria em lugares de pouco prestígio, como, por exemplo, a população carcerária é formada majoritariamente por pessoas negras. As pessoas em vulnerabilidade social são majoritariamente pessoas negras, enquanto que pessoas na universidade, pessoas em posições de poder são majoritariamente brancas. E isso mostra o quê? A relação de poder que existe na nossa sociedade. E aí, quem foi Zumbi dos Palmares, né, gente? Nascido em 1665, o Zumbi dos Palmares comandou o Quilombo dos Palmares por quase 15 anos. E liderou a resistência de milhares de negros contra a escravidão. Ele chegou em Palmares com 15 anos e assumiu o comando do Quilombo após a morte de seu antigo líder, Ganga Zumba. Durante a sua liderança, Palmares enfrentou diversas batalhas para defender o território e a liberdade dos negros do Quilombo. Em 1694, o Quilombo foi destruído pelo governo durante uma expedição comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Apesar de ter resistido, Zumbi foi capturado e morto um ano depois, em 20 de novembro de 1695. Ele foi assassinado pelo capitão Furtado de Mendonça em cumprimento das ordens de Domingos Jorge. Zumbi foi decapitado e a sua cabeça foi exposta em uma praça de Recife. E aí, né? Eu já estou falando para vocês porque é importante falarmos sobre a consciência negra, mas eu quero ouvir vocês. Professora Adriana, como está o chat? Olha, o chat, eles continuam aqui em silêncio, né? Mas eles estão totalmente conectados aqui, ouvindo, porque eu falei para eles que esses seus comentários eram riquíssimos em conhecimentos históricos e muito conhecimento você passou agora. Então, essa aula está assim recheada de conhecimento, pessoal. Eu fico emocionada com a capacidade intelectual dessa professora de transmitir tantas verdades que precisamos refletir nesses dias, não é? Que precisa ser bem revolucionário, transformador para a gente que é educador e também eternos aprendizes. Ai, gente, assim, eu fico até emocionada com tantos elogios. Realmente é um tema que me toca muito, é um tema que eu estudo há muito tempo, né? E aí ajuda para trazer, assim, na verdade, muito empolgante poder trazer algumas dessas reflexões para que vocês reflitam junto comigo. E a gente possa responder por que ainda é importante pensarmos nisso. Porque é importante que a gente relembre que nossa sociedade foi construída com base na escravidão, com base na exploração do outro ser humano, que não eram vistos como seres humanos, né? Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidade para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento de cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. E aí, eu trouxe alguns dados, né? Alguns dados que mostram como ainda é importante a gente pensar isso. Ó. Em um levantamento realizado após as eleições de 2018, somente 4% dos políticos eleitos para o legislativo autodeclararam-se negros. E a pesquisa indicou que entre deputados, somente 65 dos 1.626 eleitos declaravam-se negros. Então, observem, a maioria populacional do Brasil declara-se negra ou parda. E parda é um termo que eu nem gosto. Mas, enfim, está lá no IBGE. Mas, como que a gente pode ser representado no governo para que leis possam ser pensadas
se não há uma representatividade negra na política. Se a gente tem uma quantidade muito pequena, isso reflete o quê? Reflete a falta de espaço nas esferas de poder para pessoas negras, para pessoas não brancas, melhor dizendo. E é sobre isso quando eu digo que as relações são pautadas em relações de poder, né? E outros dados, ó. Cerca de 56% da população autodeclara-se negra, pretos ou pardos, mas entre os mais ricos, os negros somente representam 17,8%. Em contrapartida, os negros mais pobres são 75%, além de corresponderem à maioria da população carcerária. Além disso, os negros são mais condenados que os brancos quando são processados por posse de drogas. No entanto, paradoxalmente, eles são apreendidos com doses menores de substâncias ilícitas em relação aos condenados brancos. Então, isso mostra o quê? Como o racismo, ele condena, como o racismo, ele ainda é presente. E como esse corpo negro, mesmo que não mais escravizado, ainda carrega todo esse estigma. Tem uma autora, uma pensadora norte-americana, Toni Morrison, que ela traz muito essa questão do corpo negro versus o corpo escravizado. A escravidão é algo que houve na história com diversos povos, mas com esse fator racial é algo do período colonial, né? E aí temos pessoas que tiveram status de escravizados, mas que não conseguem se misturar, né? E, gente, eu tinha mais coisa para falar, mas eu me empolguei, o tempo ficou curtinho, então eu vou passar para a professora Adriana se despedir e na próxima aula a gente continua essa discussão, tá? Um beijão, pessoal. Até a próxima. Gente, como sempre, é um prazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu realmente falei do coração aqui. E a gente discute mais coisas na aula que vem. Então, obrigada, Anderson. Obrigada, Adriana. Obrigada, a equipe. Obrigada a vocês que estão aí. Um beijo e até a próxima.